Olá, boa noite, aqui na PUC TV Esportes, começa agora, aqui na PUC TV, começa o PUC TV Esportes. Natal tá chegando, a bola já parou, mas a gente continua aqui trazendo as últimas informações. E não é que tem, meu amigo, o Vila vendendo o jogador, o Atlético também, o Goiás contratando, negócio do Walter melando a vinda do atacante, são muitos assuntos. E tem um Goiânia, hein? Ontem teve reunião, o André Isaac acompanhou e todos os detalhes. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62-8599-1000. Mande seu WhatsApp. Hoje nas opiniões, o André Isaac e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto? Boa noite. Boa noite ao André. Todo dia que você tem a presença ilustre do chefe. Boa noite aos telespectadores da PUC, do PUC Esportes. Aproveito para mais uma vez desejar um Feliz Natal a todos. E, de fato, você tem razão, Pasqueto. Muita coisa acontecendo aí para uma véspera de Natal, assim. Quer dizer, a véspera é amanhã, né? Mas já está chegando pertinho. Tá bem agitado o nosso futebol goiano, hein? Tá sim. Boa noite, André. Boa noite, Pasqueto, Doni, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. E não é que o Atlético conseguiu vender o zagueiro reserva do reserva para o Fluminense, para um time da primeira divisão, como é que pode, hein? Na verdade, venderam e sobrou uma besteirinha pro Atlético. É o Vitor Oliveira. Daqui a pouquinho falaremos sobre o assunto. Eu quero iniciar o programa dedicando para um amigo com quem trabalhei e faleceu ontem à noite e hoje à tarde foi enterrado. O André também trabalhou com ele na Rádio Brasil Central, que é o Pedro Félix da Cunha. Não sei se você o conheceu, Doni. Conheci. Era operador de externas. O Pedro, uma pessoa boníssima, muito amável, um cara gentil, só me ajudou. Sofreu um atropelamento na semana passada. Em decorrência desse atropelamento, em que ele ficou muito ferido, veio a falecer ontem à noite e hoje à tarde foi enterrado, sepultado no Parque Memorial. Lá me encontrei com alguns companheiros e me encontrei com o Nenderson Coelho, que é craque em caracteres. Hoje é um cara essencial na TV em Anguera, cresceu muito por causa da profissão do pai, ali na AGCOM. O Nenderson também ficava junto com o Pedro, antigo CERN, e aí foi crescendo. Hoje é um grande profissional, o Nenderson, editor de cortes, né? Diretor de imagens. Diretor de imagens. E hoje me encontrei com o Nenderson. Um abraço pro Nenderson, tudo de bom, muita força. E eu dedico esse programa hoje pro Pedro Félix. Fiquei muito chateado, mas vamos tocando o barco. Pedro era gente boa. É verdade, tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro e Deus me deu a chance de despedir dele, né? Tem poucos dias que eu conversei com ele. Na festa do Pereira, ele ficou muito feliz de ter me visto, a gente conversou bastante, brincou, relembrou as viagens na época de Screte de Ouro, as aventuras lá na época do início da equipe do Jurandir Santos. Então, é muito triste perder o amigo, companheiro Pedro Félix. Um abraço a toda a família, ao Nenderson e aos familiares, aos amigos. Estava bem de saúde. É isso que deixa a gente mais contrariado, mas é a vida. Pedro, que era torcedor do Goiás e como gostava do Goiás, e força ao Nenderson. É a nossa homenagem aqui para o Pedro Félix, que foi por muito tempo operador de externas no antigo Screte de Ouro, junto com o Pereira, que é o pai do Charlie Pereira, lá da 730. Então, fica aqui as nossas condolências à família do Pedro Félix. Bom, vamos então de notícia. O Vila Nova negociou o volante Leonardo. A Luciana Vitorino traz os detalhes. Um dos poucos destaques do Vila em 2014 vai embora. O volante Leonardo, que tem apenas 18 anos, foi negociado com um time de Minas. A tendência é que o jogador seja emprestado ao Boa Esporte em 2015. No Twitter, a história é outra. No canal da Raposa foi postado que o Cruzeiro foi quem o contratou. O Vila negociou 50% dos direitos econômicos de Leonardo por R$300 mil. O Vila fica com 210 mil e Rony, que é o procurador, fica com 90 mil reais. Com isso, o Colorado pode receber ainda 25% do valor de uma possível transferência no futuro.
Apesar da má fase do time em 2014, que foi rebaixado em 2 séries, Leonardo foi um dos poucos jogadores que mostrou futebol. Disputou 22 jogos e fez 3 gols. Para uma rádio de Goiânia, Guto Veronês classificou a venda como positiva. A venda será boa para sanarmos as dívidas. A diretoria passada deixou dívida de aproximadamente 1 milhão. Não poderemos quitar tudo, mas uma parte boa com a venda do Leonardo, afirmou o presidente Gutenberg Veronês. É desse jeito que a Luciana falou. Agora, o que me deixou... Primeiro, o Leonardo, ele foi contratado, parece que pelo Boa mesmo, mas já existe um negócio para ele ir para o Cruzeiro depois. O Cruzeiro, talvez tenha até sido o Cruzeiro que o contratou, mas foi de time para time. Bom, ele não está mais no Vila. 300 mil, 210 mil para o Vila, 90 mil para o Rony. Esse dinheiro à vista. O Vila ainda fica com 25%, o Rony 25% e o clube que o contratou 50%. Agora o que me deixou assim, sabe, isso mostra que as coisas no Vila Nova, elas aconteciam de maneira como os dirigentes achavam que era certa, que é o seguinte, o Rony tinha uma dívida trabalhista com o Vila antes de ser diretor de futebol, lembra, Doni? Lembro. Aí, em setembro ou outubro, o então vice de finanças deu 10% dos direitos econômicos do Leonardo para o Rony, para quitar a dívida trabalhista. Isso o presidente do Vila me contou hoje, que ficou sabendo só agora, que o Rony chegou com o documento. Então antes o Vila tinha 70% e o Rony 30%. Passou de 60% para 40%. Assim, tá, o Rony tem direito de receber, é legítimo ele receber. Agora, vai lá, pega um jogador e passo. Isso, pelo jeito, não passou pelo conselho, ninguém sabia de nada no Vila Nova, e fica por isso mesmo. Se fosse o Gés Oliveira que tivesse dado 10% pro Jair Rabelo. Tava morto nesse momento, assim, com perdão da palavra. Pois é, existem os pesos para as críticas, né? Cara, você tem razão nesse ponto. Agora, por outro ponto, por exemplo, esse documento foi assinado quando? Isso aí foi quando? Setembro, outubro. Agora? Ué. Aí foi esperteza, hein? Aí o Rony então chegou ele já sabia que o negócio ia acontecer, ué. Pois é. Eu tô imaginando que é de antes. Não, é de setembro, final de setembro, começo de outubro. O Guto foi claro na entrevista que ele concedeu para mim lá na Bandeirantes 820. E o Vila não vai atrás para questionar, porque o Guto falou que o Rony chegou com os documentos lá e tudo mais, entendeu? O que deve ter pensado às vezes, Eduardo, vou dar 10% desse menino, esse menino não vai ser vendido mesmo? Eu vou dar 10% eu acho que não funciona Ô, Doni, assim, não. O que começa errado, termina errado. Lá atrás, quando contrataram o Rony, ele tinha ação na justiça. Rony, tira aí que você vem. Ele não tirou, ele não deixou de ser empresário e ele tem direito de receber. Tudo claro bem. Que tem. Mas aí fazem uma transação dessa sem ninguém saber de nada lá no Vila Nova? Pois é, agora a pergunta é o seguinte, essa transação foi feita em juízo? Tem cartório, tem tudo. Pois é, não, eu quero saber se ela foi feita em juízo, porque ela deu se a quitação. justiça... você ela deu a quitação do da problema? dívida trabalhista do Rony. Então, tudo bem, num aspecto de que quitou aquilo. Só que não poderia ser feito a revelia do conselho. Exatamente. A maneira que é feita é que levanta essas suspeitas, e são suspeitas plausíveis. Eu acho que o Guto Veronês, inclusive, deveria, diante desse fato, já que ele não sabia disso, ninguém sabia, aproveitar o exemplo e promover uma auditoria geral no Vila Nova para saber quem é que tem documento. Ficou a impressão que o Guto foi pego de surpresa. Pois é. O que ele tem que fazer? Aí você tem razão. Passa um pente fino, vê quem tem o quê, quem não tem, para não ser surpreendido não é caça às bruxas. Tudo bem, se você descobre alguma coisa muito errada, aí tome-se as providências, mas é preciso, se você vai, o Guto é para o seu próprio bem, e é para o bem do Vila. Se você vai administrar uma empresa, você tem que saber o que acontece, que tipo de compromisso ela fez. Porque vai que negocia outro jogador daqui a um ano. Ela falou, não, peraí, tem 50% desse jogador que é do Beltrano. Ué, mas não tá... Pois exato. Não, tá aqui o documento, ó. Foi assinado aqui e tal. Vamos começar a aí vai naquela história, também quase... André, o Eduardo Barbosa, ele foi destituído do Vila por causa disso.
Exatamente. Parecido com isso, porque ele apareceu com um documento lá do Rondinelli, não sei o que e tal, aí o documento era retroativo, a assinatura... E será que foi retroativo agora do Zé Eduardo? Pois é. Se a gente pode suspeitar do Eduardo Barbosa, a gente pode suspeitar do Zé Eduardo. O negócio tá feito, certo? O Rony tem direito de receber. Agora, parece que foi um negócio feito por debaixo dos panos. Vocês vão me desculpar. Porque o cara, o Guto, eu perguntei pra ele, você sabia disso? Ele falou, não, fiquei sabendo agora, quando o Rony veio e me apresentou um documento. Você sabe que, com todo respeito, mas a impressão que passa, todo respeito ao Rony, a quem deu a ele o direito, é de que, assim, me parece que essa conversa de interesse sobre o Leonardo já não vem de muito agora. Você está dizendo que o negócio foi agora de 2 meses atrás. Esse negócio, as datas são coincidentes. A impressão que se passa é o seguinte, o Rony, sabendo que o jogador tinha interesse que seria vendido, aceitou isso para quitar o negócio dele. Isso se chama informação privilegiada, tráfico de influência. O Rony, como diretor de futebol, sabia por que escolheu esse jogador, por que não escolheu um outro. Como é que foi? Bom, essas transações, eu estou dizendo aqui é só para corroborar aquilo tudo que nós falamos, que não ia dar certo o Rony como empresário e diretor de futebol do Vila. Tem gente que acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Ele se beneficiou do cargo dentro do Vila Nova. É só você ver que hoje ele é procurador de mais de 15 jogadores dentro do Vila Nova. E quem me garante que ele não mandou escalar o Leonardo? Pois é. Mas o moleque foi bem. Ok, mas quem me garante que ele não mandou escalar, por exemplo, o Anderson, lateral direito, na reta final? O Hugo Meia, que é dele. Exato. O Arthur, até não foi escalado, mas quem nos garante? Então o que começa errado, termina errado. Na verdade, é só mais uma dentro do Vila Nova. Na verdade, isso é uma prática, em geral, nos clubes brasileiros todos, e que precisa ser passada a limpo, essa questão de categoria de base. Isso é um negócio muito nebuloso no futebol e é onde está o dinheiro. Por isso é que nós temos tantos jogadores jovens saindo do Brasil, assim, do nada. Tanta movimentação de jogadores saindo do nada e tanta gente fazendo dinheiro. Essa, aliás, é uma preocupação que foi levada à presidência Dilma Rousseff e ela parece que anda preocupada com isso. Só que o problema de proibir jogador sair não resolve nada. Você tem o Antônio, que acabou de nascer. Tá bom, vamos descobrir que o Antônio joga bem. Aí o Antônio tá jogando aí no Goiás, beleza, mas eu chegou o Pasquetto. Eu estou aqui com um negócio aqui pro PSG, você vai mudar para Paris, o que você acha? Vou arranjar você lá um trabalho lá na Tele5, lá, a televisão francesa. Já tô lá. E tal, agora precisamos do passe, mas como é que vai fazer? O Goiás não libera, não vai dar um jeitinho. Então qual é a solução? É muito simples, você é pai do Antônio. Eu estou mudando para a França porque vou trabalhar lá. E um outro detalhe, viu? Anote mais um no placar, o Caio Meia. O Vila vai perdê-lo na justiça. O presidente confirmou. Atraso de FGTS. Agora pede para eu te contar uma novidade. Nenhuma, né? Não tem, né? A novidade é que é de uma nova diretoria, que é essa agora. Antes eram de diretorias passadas, agora é dessa Mas que saiu. Mas é por isso que precisa de fazer o tal do pente fino. A auditoria para o Guto saber quais são... Porque o negócio é o seguinte, cara. Se você tem uma casa... Você compra uma casa usada, você tem que fazer um levantamento de encanamento, de parte elétrica, porque senão você não sabe onde é que está o buraco. De repente está vazando água, você está gastando água, você não sabe de onde, você tem que saber. Aí você vai verificar, tem um cano furado aqui, vou trocar esse cano. Resolveu. Tem que fazer, porque se isso acontecer daqui a 2 meses, nós vamos cobrar do Guto. É verdade. E atenção, você quer economizar de verdade? Quer mesmo? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Vinho Saint Martin, exceto Cabernet, 750 ml, 5,75. Panetone fabricação própria, 400 gramas, 2,98. Linguiça toscana de frango, super frango quilo, 6,45. Ave natalina Felicitar super frango quilo, 4,49. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, 8,45. Pera portuguesa o quilo, 3,65. Ameixa nacional ou maçã Red importado o quilo, 2,98. Abacaxi unidade, 2,46. Cenoura ou limão o quilo, 1,17. Uva passa sem semente, 100 gramas, 95 centavos. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Primeiro intervalo do PUC TV Esportes
Daqui a pouquinho as primeiras mensagens no 8599.000. Mande seu WhatsApp e tem as informações do Goiás. Para começar esse bloco, 2 abraços para o Marcelino, amigo do Pi, o nosso cinegrafista aqui, mora no Carolina Park, gosta do programa. Alô Marcelino, um abração para você. E um abraço para o seu Zé Passos, operador das antigas da Rádio Brasil Central, amigo do Pedro Félix, que citamos aqui agora há pouco. Seu Zé Passos me parou lá no velório do amigo Pedro hoje e elogiou muito o programa, viu, Doni? Zé Passos, pai de Fernando Almeida. Conversei com ele lá hoje. Volante que fez o gol do título do Atlético em 1988 contra o Anápolis. Jogava muita bola o Fernando Almeida. Pai da repórter Valéria Almeida, com quem convivi no começo dos anos 2000 lá na Rádio Brasil Central, sob a gerência do Jair Cardoso. Seu Zé elogiou demais o programa, disse que a gente dá peso às notícias porque a gente comenta, a gente debate, e ele falou pra gente não mudar. E eu falei, mas temos que melhorar, né, seu Zé? Ele falou isso, e ele duvidou que eu torcesse para o Goiás. Ele falou, minha mulher fala que você é Vila, mas você torce para o Goiás? Eu falei, eu torço, seu Zé, 10 meninos. Mas você sabe por quê? Então tudo de bom. É porque você cobriu o Vila há muito tempo, você sabe muita coisa do Vila, e você fala, você defende o Vila. As pessoas não entendem, às vezes, Pasqueta, que é o seguinte, o fato de eu torcer para o Goiânia não quer dizer que eu, particularmente, quero o mal do Vila, ou do Atlético, ou do Goiás, porque eu não sou aquele torcedor de arquibancada. Eu sou jornalista, eu tenho uma outra visão. A questão do Goiânia é minha família, é questão de infância. É preciso saber diferenciar. Muitos talvez não saibam, mas a maioria sabe. Então, às vezes o torcedor fica irritado. Ah, você está criticando o meu time que você torce para outro. Não, não é por isso. Você está criticando exatamente para o seu time não ir para o vinagre. Que é o caso do Vila Nova. Olha, estamos criticando para isso. Você não pode deixar passar essa situação, porque senão você vai ter problema depois. É verdade. E o fato de você cobrir o time, enquanto você está cobrindo, você está torcendo por ele. Torci muitas vezes pelo Vila. Você está torcendo. Você não quer que o time rebaixe. As pessoas ali. Você quer o time na primeira divisão, para você estar nas melhores coberturas. Você vê a batalha dos caras ali. Para você ir para os melhores estádios. O experiente repórter Paulo Augusto, que tá tranquilinho, se aposentou do rádio agora no final de 2014, ele falava o negócio mais correto do mundo. Cobrir time em crise é uma canseira. É canseira. Nossa, é meia-noite, é 1 da manhã. Bom é cobrir time que tá ganhando tudo. Não, e tem um detalhe, o repórter do clube, ele fica no clube o dia inteiro. Aí você convive com as pessoas, então você acaba se afeiçoando a um ou outro e você vê lá o sofrimento, as coisas. Então você torce pro sucesso daquela pessoa, invariavelmente, isso aí... Por exemplo, quando eu cheguei em Goiânia, eu cheguei e fui cobrir o Vila Nova, pela Brasil Central. Aí passou um tempo, aí o Jurandir falou assim, não, vou inverter. Vou pôr o Fernando Lima no Vila e você vai pro Goiás. Aí o Fernando Lima, não, eu não quero. Aí o Fernando foi. Aí o Fernando ficou 6 meses no Vila, aí depois o Jurandir foi... Inverteu de novo. Aí o Fernando não queria sair do Vila, não. Porque já tinha acostumado. Você se afeiçoa, você arruma os canais. O Vila é um time agradável. O clube ali essa bagunça do Vila... Para você conviver, ela é legal, porque no Vila todo mundo é igual, você conversa com todo mundo. Ela é ruim, às vezes, não é que ela seja ruim. O ruim é que deixar isso passar para a administração. Esse é que é o problema do Vila. O Jota Risado, durante um tempo, cobriu o Goiás. O pessoal ficou com saudade dele lá. Foi a ideia do Jorge Cajuru. Aqui, ó. No WhatsApp, 8599.000. Pasqueto, bem que o Goiás podia trazer de novo o Renan Oliveira e o Rony. O Rony é o meia, né? É o meia atacante. Eles são bem melhores que Thiago Real. Henrique. Tá dado seu recado, Henrique? Douglas Rocha. É verdade que o Vila Nova está negociando com o Flávio Caçarrato? Segundo a Globo Recife. Um abraço pro Doni. Aí o Douglas, te mandando um abraço. Um abraço, Douglas. O Douglas é estudante da PUC. O Douglas que que deu a notícia que o Luizão, aquele que estava vindo pro Vila, tá indo pro Anápolis, né? Exato, ele botou lá, postou uma notícia que saiu no site do Futebol Goiano, que o Luizão, o zagueiro que o Vila pretendia, assinou com o Anápolis. Ué, vamos averiguar aqui, viu, Douglas, essa história do Flávio Caçarrato. O Douglas quer ser narrador de futebol. Calma, Douglas. Está estudando aí jornalismo na PUC. Boa noite, mas quando o Rony assumiu o cargo, vocês mesmos falavam que o Rony e o Tim eram vilanovenses e não iriam prejudicar o Vila. Aí, ó, os maiores malas, assinado Edson. Eu não me lembro de eu ter falado isso, eu falo por mim.
Eu não me lembro. Isso aí é o seguinte, né? Eu falei, eu não acreditava que o Rony ia prejudicar o Vila Nova. Eu falo por mim. Eu sempre achei que o Rony pudesse dar conta, porque tinha uma longa história como jogador e viveu dentro do Vila Nova. Mas as pessoas... como é que é o nome dele? Você já saiu aí. A gente, quando analisa as pessoas... O Edson. A gente analisa as pessoas imaginando naquilo que a gente conhece e qual vai ser... Mas ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, do pressuposto, do ponto de vista lógico, ninguém imaginaria que o Rony fosse prejudicar o Vila ou algo assim. E a gente ninguém sabe isso. Alguém diria, você pega, por exemplo, que esses dirigentes que foram eleitos no Vila Nova no passado aí, alguém teria alguma restrição a eles? Não, hoje está todo mundo vendo que eles não fizeram o serviço. A gente nunca sabe o que pode acontecer de um dia após o outro. Os comentários que são feitos na imprensa a respeito do futuro, em geral, são baseados no que mostraram aquelas pessoas anteriormente. Até então, o Rony era um cara que não tinha prejudicado o Vila, exceto alguns gols que ele marcou no Vila quando jogava pelo Goiás. E essa do Rony acabou deixando uma lição, na minha opinião, que existe uma distância muito grande do campo até a posição de dirigente. A distância é grande e ela tem que ser percorrida com bastante sabedoria. E isso se aplica ao Arley. Aplica o Arley tenha muito cuidado. Falando em Arley, e o Walter em Arley? Vem ou não para o Goiás? A reportagem é do Humberto Castro. O primeiro dia de trabalho. Arley Menezes, como diretor de futebol, está em busca de reforços. O mais cobiçado, Walter, teria alguma chance de retornar ao clube? Hoje o salário do Walter é totalmente inviável para o Goiás. Totalmente inviável. O Goiás não bancaria o salário do Walter sozinho, né? Eu não sei... porque não consegui falar com o Walter, até te confesso que tentei, mas não consegui falar com o Walter, o que o Walter pensa, qual o pensamento, que tamanho seria o pensamento do Walter de voltar para o Goiás, de tamanho comprometimento, de tamanha aceitação, e depois disso teria que se iniciar uma conversa com o Fluminense de um clube que nós ainda não sabemos se vai disponibilizar o Walter no mercado, porque de repente o Fluminense vai precisar do Walter. Hoje nós sabemos que os investimentos que vão ser feitos no Fluminense e já perderam jogadores importantes, não acredito que seria compatível dele poder ajudar a arcar com o salário do Walter para que ele viesse para o Goiás. Então eu acho assim uma situação complicada. Porém, se ela nos for apresentada e for apresentada de uma forma que o Goiás dê conta de cumprir e de trazer e o Walter esteja feliz em retornar ao Goiás, nós podemos conversar. Outro desafio é renovar contratos de alguns jogadores que se destacaram na temporada. O contrato do Davi, renovado por mais 2 anos, o Davi está palavrado comigo. O Jackson é uma situação em que depende da liberação do Internacional, da escolha do treinador, se vai aproveitá-lo ou não. Eu inicio, posteriormente a isso, as negociações com o Jackson. Já tive um contato com o jogador, que inclusive não foi um contato muito legal, porque ele está com um problema com a avó, parece que uma doença séria, e ele estava realmente muito triste. Posteriormente, o empresário dele me ligou, nós começamos uma conversa, mesmo até para que eu soubesse os números que estavam sendo tratados, né? O Marcelo parece que já tinha tido uma conversa preliminar e ficou da gente conversar posteriormente por causa dessa decisão internacional, novo treinador, aproveitamento ou não do Jackson, que tamanho de projeto o Inter daria para ele, para depois ele voltar a negociar com o Goiás. Situação do Jackson parada, é um jogador que interessa, um jogador que eu já fui atrás, porém não tive êxito ainda por causa dessas situações. E Davi renovado por 2 anos. Arley. Teto salarial, R$50 mil. Acho excelente, de muito bom tamanho. Virou dirigente mesmo. Bastou uma entrevista para a gente comprovar isso, hein? O Arley sabe que ele vai ter que ser flexível, né? No salário, você está falando? Claro, ué. 50 mil conto de... Não, é um salário excelente, de fato. Com esse teto, o Goiás passou um sustinho no fim, hein? Mas você tem que esquecer o teto, diminuiu o teto. Mas lembra... O teto não era de 2 dígitos? Era 99 mil. Não, o presidente, ele disse que não chegaria a pagar 100.
Ele não chegaria a pagar 100 para ninguém. Agora não vai passar de 50? Não, gente, mas vocês... O Goiás ele tem que saber lidar com o torcedor. Tem hora que eu falo assim, até hoje não conseguiram substituir o Raimundo Queiroz por causa disso. Quando é que o Raimundo Queiroz vai dar uma declaração dessa que tem teto salarial no Goiás? Tem o de 300, tem o de 3 mil. Pra que serve esse tipo de declaração? Só serve pra desestimular o torcedor. Mas você... Porque o negócio de 2 dígitos, teve torcedor que não foi no estádio, falou, não vai investir. Agora cai pela metade o investimento. Mas é o seguinte, André, eu vou defender o Arley e o Goiás, porque isso não é o Goiás. O Brasil inteiro está colocando teto e estão falando isso aí. Mas tá baixo. Não, o Botafogo o teto é esse, o Fluminense o teto é esse, o Flamengo o teto é esse. Eu quero ver... O São Paulo não deve ser. Agora, é óbvio que vocês têm razão na seguinte coisa. A gente sabe, e o torcedor também, que é mais experiente com o futebol, sabe que esse teto aí, ele é flexível para determinado jogador. Eles abrem mão, por exemplo, lá no Botafogo, para citar um, e mesmo no Fluminense, eles vão ter 4, 5 jogadores, eles já falaram que são acima do teto, que são as exceções. É isso que o Arley tem que falar também. Que seria porque um caso... se for trazer o Walter, o esquema do Walter lá que o presidente falou pra mim, do Fluminense pagar metade do salário, a outra metade é 130 mil. Agora já entrando no assunto do Walter, acho bom a gente desencanar, né? O Fluminense anunciou também lá hoje que vai ficar com ele. Anunciou? O diretor de futebol do Fluminense Então vamos desencanar do Walter, né? Aí vamos supor, Rafael Moura. Deu entrevista, deixa eu só explicar aqui direito o negócio. Deu entrevista nas Asas do Rio de Janeiro, o diretor de futebol do Fluminense, dizendo que o Walter, disse pra torcida, o Walter vai ficar, é o jogador que interessa pra nós. E vamos supor, surgiu o Rafael Moura. O Goiás vai pagar 100 mil, 150 mil, o Goiás vai pagar. Essa história de teto de 50 mil é só da boca pra fora. Pau que dá em Chico não dá em Francisco. No caso do Goiás. Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Tem o de 30, mas tem o de 130. Eu entendo o que o André está falando, e ele tem razão no seguinte, não precisa denunciar isso aí, porque isso aí o torcedor não quer saber disso. Quer não. Esse tipo de coisa, na realidade, é uma declaração, André, eu acho que é feita assim. Você, como jornalista, você sabe que o editorial do jornal, ele não é feito para o leitor do jornal comum. Aí você fala, a opinião do jornal. A opinião do jornal para o meio político, para os publicitários, para quem anuncia no jornal, qual é a linha que o jornal quer seguir. Não é opinião, é a mesma coisa. Eu acho que o Arley fez um editorial para os empresários. Ou seja, não fiquem me oferecendo jogador toda hora. O Arley chegou a falar que o mesmo técnico foi oferecido por 5 empresários diferentes. Então, na realidade, esse discurso é para isso, André. No fundo, na hora da decisão, os caras sabem, não, mas esse discurso é para isso. Não adianta você vir, por exemplo, vamos contratar o Júnior Viçosa, que o Goiás tem interesse sim. Aí vem o empresário do Júnior Viçosa, o procurador, fala, eu quero 200 mil. Não, bicho, o nosso teto é 50, já avisei, não vem com conversa. Aí se o cara pedir 70 ou 80, aí pode até ser flexível. Mas é para isso, ele está dando um recado para os empresários. O ruim, e você tem razão, é que esse recado também desestimula o torcedor. Podia ficar sem falar isso. Se o torcedor não souber quanto é que o cara está ganhando, ele não está preocupado. Não vai. É verdade. Ele não vai. O torcedor mede, às vezes, o torcedor desavisado, se o jogador é bom ou ruim pelo salário que ele tem. Porque o torcedor não entende, como a gente entende, sabe, que tem muito salário que não é compatível com o que o cara joga, não. Porque tem muito empresário aí, procurador bom de negócio, e tem o tal do Rashid, né? Em que o agente duplo dentro do time, e o que mais tem no Brasil hoje é isso, é o diretor que também embolsa um pouquinho do salário, faz esses trambiques aí, pronto, aí você tem jogador aí ganhando. Vou dar um exemplo, eu não deveria, mas dou um exemplo. Alguém aí acha que o Júnior Batista merece ganhar 1 milhão e 100 e tantos mil reais por mês no Cruzeiro? É muito, né? E 5 empresários ofereceram o mesmo técnico. Isso. E se contrata esse técnico? E se contrata? Problema o salário dele ia sobrar ele ia ter que dar um ratado. Ele ia ter que dividir em 6. Não, ele só divide com o que ofereceu. Mas 5 diferentes ofereceram? Pois é, mas o que concretizou é o que vale. Mas até ele explicar para o outro que o contato dele foi infrutífero e o frutífero foi o do outro, ele já está enrolado. Ele vai ter que dividir o salário dele em 6. Ele vai ficar com 1/6 do salário. Intervalo, daqui a pouquinho tem Goiânia e Atlético na tela e mais mensagens.
Estamos de volta com o PUC TV Esportes, mais mensagens no WhatsApp, 8599.000. Qual um bom nome para suprir a falta do volante Amaral, que deixou o Goiás? Quem que vocês Para contratar? Ué, o presidente disse que vai ser da casa, né? Disse que não vai contratar, não. Eu acho que também deveria dar chance ao pessoal da casa, pelo menos no Campeonato Goiano. Se eles não renderem nada, aí você busca alguém. Olá, boa noite a todos. O Wendel, Eloir do Sampaio Corrêa seria uma boa opção para o Goiás? Rafael Araújo, ele dá conta de jogar. É um bom jogador. Dá conta, bate pênalti bem, bate falta, dá conta. Não, o Goiás Acho parece que seria. o Goiás parece que só procura jogador lá no Rio e São Paulo. Futebol goiano precisa de administração, ainda é muito amador. Pasqueto, o Arley já começa errado, falando que o salário do Walter é inviável. Inviável era o salário dele, que ficou 1 ano e meio na reserva recebendo R$100.000. Já começou errado. O Walter é ídolo só de sócio torcedor que ele levará para o Nação Esmeraldina paga e sobra. 10 mil torcedores a 30 de média dá 300 mil. Se montar um time medíocre como o do ano passado e desse ano, o Nação não vai para frente. O torcedor do Goiás não aceita mais ser enganado. Leonardo Augusto. Valeu, Leonardo. Mais Certinho, uma. Leonardo. Já não basta o periquito, o dragão e o camaleão. Agora vem o galo para bicar a cabeça do tigre. A mensagem do Osmar. Falando em galo, daqui a pouquinho a matéria do Goiânia. Agora a mensagem do André Isaac, que te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo, coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui superfície rápida e não faz problema na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera. Goiás Cola 4141 84 74. E ontem a diretoria do Goiânia realizou reunião para alinhavar quem manda e quem não manda no clube para a divisão de acesso. O André Isaac e o Pacal estiveram em um hotel aqui em Goiânia e acompanharam tudo. Segunda-feira aconteceu uma reunião importante no Goiânia Esporte Clube, que há 40 anos atrás conquistou seu último título do Campeonato Goiano. A 7 está fora da primeira divisão. 23 conselheiros presentes, muitos da oposição. E pelo bem do Galo, eles chegaram a um entendimento e fizeram uma composição. Aquele pessoal que competiu comigo na reunião daquela eleição, a única que eu disputei no Goiânia, e agora nós entramos num acordo, vamos trabalhar junto e ver o que nós podemos fazer pelo Goiânia. Nessa nova formação da diretoria, ficará apenas o presidente Vicente Arican. Os outros cargos serão ocupados pela oposição. E esse entendimento só foi possível com a renúncia do vice de finanças, Ibrahim Arantes. Eu não preciso de cargo para ajudar o Goiânia, sempre eu ajudo sem cargo. Eu estava porque não tinha outro. Como agora está entrando essa turma do Edson, eu achei que é importante que eu deixe o Vicente como presidente, como cabeça, e que ele componha a chapa dele com esses novos valores que estão entrando. Com a saída do Ibrahim, abre-se uma oportunidade de pessoas novas entrarem e poder fazer a diferença. Não que o Ibrahim não tenha sido importante. Eu acho que o Ibrahim é importante, eu acho que o Ibrahim pode ajudar sim o Goiânia, mas acima de tudo, que se dê uma liberdade para um novo trabalho no Goiânia, para que ele realmente possa surgir no cenário esportivo goiano. O Goiânia tinha hoje 2 alas e esse gesto de grandeza do Dr. Edson, Dr. Homero Sabino, realmente olhou o lado do Goiânia.
E isso é bom, essa ajuda é extremamente importante, são pessoas corretíssimas, honestíssimas, o Goiânia só tem a ganhar com esse pessoal. Espero agora que o Vicente fique um pouco mais tranquilo, tenha um pouco mais de oxigênio, porque essa turma vai entrar com ele, vai trabalhar com ele, vai ajudar muito o Goiânia. Os próximos passos dos dirigentes serão a contratação da comissão técnica, dos jogadores, a definição de um lugar para treinar e jogar, e ainda a definição de um endereço, um escritório, uma sede para o Galo. Essa sempre foi uma preocupação, e principalmente do nosso grupo que é capitaneado pelo desembargador Homero Sabino, que nós disputamos a última eleição num projeto chamado Renascer, o Movimento Renascer. Essa era uma das questões prioritárias. E agora, nós, após essa união e após uma conversa bastante objetiva, chegamos à conclusão que não tem outra situação senão viabilizar o Goiânia, dando-lhe dignidade, dando-lhe o endereço, dando-lhe um referencial que efetivamente possa ser o ponto de partida para que a gente retorne ao cenário futebolístico em Goiás. Bom, o Ebrahim sai, mas continua ajudando, pelo que ele falou, né? Financeiramente, se preciso. Continua no conselho. O que aconteceu, o André teve lá, a matéria disse, mas foi uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, exatamente para ver o que ia acontecer com o Goiânia. O Goiânia, como foi dito aí pelo Arione, aliás, um abraço ao Arione, disse que estaria nos assistindo, ele que disse que é nosso telespectador. O Goiânia tinha uma divisão, né, de duas alas, que seria essa situação, que é com o Vicente, Ebrahim, Arione, Rogério Arantes, esse pessoal, e a oposição, que foi quem perdeu a eleição, que são esses outros, Roberto Sabino, o Edson de Pádua, né, Edson Oliveira, Cristiano de Pádua, esse pessoal. O Goiânia não tem tanta gente para ficar dividido assim. Na verdade, existem muitas pessoas que alegam que querem ajudar o Goiânia e havia uma reclamação de que o Goiânia estava muito fechado. Então, essa reunião, no meu ponto de vista, ela é muito alvissareira para o Goiânia. Nem tanto em relação ao que eles conseguiram arrecadar ontem. Lá fizeram uma vaquinha, lá já tem o dinheiro para o Sub-20 ir para a Copa São Paulo, a Taça São Paulo. E já tem propósito para o futuro, mas para essa revigoração da diretoria do Goiânia. Eu acho muito significativo para um time, para um clube que está aí praticamente morto, você faz uma reunião em cima da hora em que o único veículo de comunicação de mídia espontânea que citou essa reunião fomos nós aqui na PUC TV, ninguém mais deu nem notícia, aparecem 23 conselheiros numa segunda-feira à noite, semana de Natal, e muita gente mandando recado que não pôde ir, e foi. Se você analisar que o Vila Nova fez uma eleição amplamente divulgada recentemente, apareceram 60 para votar, o Goiânia não está tão mal. Não está mesmo. Entendeu? Então, na realidade, isso é muito, muito, muito bom para o Goiânia, essa composição aí. O próprio Arione estava, eu conversei com mais outras pessoas, elogiaram muito o Edson Oliveira, como é um homem muito centrado. O desembargador Homero Sabino, que inclusive mandou dizer que o objetivo dele é unir o Goiânia. O Goiânia precisa de união. Então, essa é uma bela notícia. A respeito das perguntas feitas pelo André ali na reportagem ali, eu já apurei que o Goiânia vai treinar na Vila Olímpica. Pretende treinar na Vila Olímpica. Na verdade, a venda da Vila Olímpica, eles não venderam a Vila Olímpica inteira, venderam um pedaço. Certo. Vai jogar onde? E pretende jogar no Serra Dourada até que o Olímpico seja inaugurado. E aí, André, o que você sentiu da reunião ontem? Eu senti que o Goiânia tem solução. Pelo menos tem gente interessada em ajudar. Senti que o Ebrahim era um entrave. O Ebrahim já colaborou muito para o Goiânia. Só que hoje a presença dele já tinha um certo desgaste no decorrer dos anos. Hoje o Goiânia ele é muito menor do que há 15 anos atrás. Eu me lembro da época do Goiânia ter a mesma cota de televisão do Vila Nova. Comecei no rádio cobrindo o Galo. Eu me lembro do Goiânia... Jogando clássico, primeira divisão. Do Goiânia teve um patrocínio aqui do banco, do Bradesco. O Goiânia tinha... só não era maior que o Goiás. Então, o Goiânia tinha recursos. O Goiânia tinha jogadores. O Goiânia negociou Finazzi, negociou Rogério Correia. E o Goiânia só diminuiu. Rogério Souza. Hoje chega-se ao ponto... numa reunião do Goiânia, de se falar assim, quem sabe a gente consiga subir para a primeira divisão. Quando o Goiânia caiu em 2007, a gente tinha certeza que ia subir no ano seguinte. E subiu.
Invicto. Não subiu. Não, foi na outra anterior. Da última que caiu, aí não subiu mais. Não subiu mais. E hoje o Goiânia não é mais favorito para subir. Não é mais favorito. Tal forma que o clube diminuiu. O clube diminuiu. Quase caiu para a terceira. Adicionando isso aí, até recentemente, a Folha de São Paulo tinha um ranking dos clubes pelo Brasil todo, e o Goiânia era o segundo do ranking goiano. O Goiás era o primeiro, o Goiânia era o segundo. Hoje, obviamente, já deve ter mudado, inclusive porque o Vila Nova passou o Goiânia em número de títulos. O Vila Nova hoje tem um título a mais do que o Goiânia. É muito título para o Goiânia. Se você analisar que tem 40 anos que o Goiânia não ganha um título, e ele tem um a menos só do que o Vila, ainda está na frente do Atlético, é muita coisa. E o Goiânia vai querer jogar no Serra Dourada. Vai jogar, pretende jogar no Serra Dourada. Agora, o que o Goiânia precisa fazer é se profissionalizar. Se organizar. A Isabela que deu entrevista pra gente aqui ontem. Isabela, eu queria te desanimar não, mas o seu prejuízo aí vai aumentar, viu? Não vai não. Não vai não. Vai? Não vai não, porque o público que o Goiás, o Atlético e o Vila estão levando é o mesmo que o Goiânia leva. Então vai aumentar o prejuízo. Não, o Vila não vai jogar lá. Vai só trocar o Vila pelo Goiânia. Você não sabe? O Vila vai jogar no Oba. Você não sabe se o Tigrão depois em Birre quer jogar lá também? No Oba. O Vila também jogou no Oba esse ano. Aumentar o prejuízo dela. Não, mas não tem problema não. Eu tô falando a verdade. Vai aumentar seu prejuízo, Isso é só até inaugurar o Estádio Olímpico. Que o Goiânia quer jogar. Não desanimar, não. Isso é só até inaugurar o Estádio Olímpico que o Goiânia quer jogar mesmo. Esse ano também o Vila jogou no Oba. Jogou no Goianão, no Oba. Bom, olha, mas agora, é um direito do Galo. É um direito dele. O que você afirmava que o Goiânia não poderia jogar no estádio A desculpa de que não dá público, ela não cola, e com porque ninguém leva público. E com detalhe também, se olhar os 10 maiores públicos do Serra Dourada, o 6º maior público do Serra Dourada é Goiás e Goiânia. Então, da história do Serra Dourada. Então, isso lá atrás. Lá atrás. Beleza. E sobre o time, só para encerrar o negócio do Goiânia, o Goiânia agora animou-se. O Goiânia não é favorito, mas com essa reunião passou a ter. O Fabrício que vai ser o técnico? Não se sabe. O Arican quer que o Fabrício seja. Há correntes que acham que tem que convencer o Arican. O Fabrício é um bom treinador, mas ainda falta experiência. Talvez fosse melhor o Goiânia contratar alguém mais experiente e o Fabrício trabalhar junto. Mas eles pretendem contratar aí de 6 a 10 jogadores experientes e jogadores que estão em forma, para juntar com o Sub-20. O Goiânia tem 5 ou 6 jogadores, ou 7 talvez, do Sub-20, que já vão disputar a 3ª Copa São Paulo. Ou seja, são jogadores jovens, mas já com certa experiência. E acho que o time do Goiânia, se fizer isso, fica forte, porque ele não vai enfrentar gente demais, com muito dinheiro, que fica contratando jogadores de primeira divisão, porque os da primeira divisão vão estar na primeira divisão. Então, daí, a minha opinião, nesse momento, é que ficam na frente o Vila, já pela estrutura que tem, o Anápolis, que está contratando muita gente, tem uma estrutura física boa, e o Goiânia. O que acham se o Goiás realizasse arquibancada na altura, como é que é aqui, fizesse um tobogã na Serrinha e tudo mais? Robson Custódio, Aparecida de Goiânia. O Robson defende aqui que o Goiás pudesse aumentar a Serrinha e jogar lá, né? Eu acho que a Serrinha só dá prejuízo. Não, hoje O estádio Elê Pinheiro, ele só dá prejuízo. Tanto como o Oba e também lá aquela área do Antônio Scioli. Poderia fazer um outro estádio para o Goiás, já que se o Goiás quisesse fazer uma arena para ele, uns 35, 40 mil lugares, em outro lugar. Ali ele poderia fazer, eu vou falar de novo, aquela área é muito valorizada para gastar com o estádio. O José Carlos de Jandaia, o Vila não vai contratar o goleiro Pedro Henrique? Não vai, ele tem contrato com a Aparecidense. Feliz Natal em um 2015 com muita saúde e paz e que continuem com este trabalho sério, responsável com o Dragão dominante no futebol goiano. Luiz Tomazetti. Um abraço, Luiz. Um abração para você. Sabemos também aqui da sua seriedade, Luiz. Boa noite a todos. O Vila poderia contratar o meia Rondinelli. Ele dá conta da divisão de acesso. Mas o Rondinelli é preso ao Grêmio, já ganha um salário maior. Acho difícil. Pasqueto, boa noite. Abraço a todos. Ele volta pro Vila. Feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos a todos. Vejo uma distância muito grande entre o Walter e o Goiás. Vocês podem apostar, o Júnior Viçosa é o atacante que vai vir para o Goiás. Geraldo Vinícius. Valeu, Geraldo, um abraço. Eu acho o Júnior Viçosa boa contratação. Parece que vai boa ser noite, isso aí, Pasqueto. O Atlético ganhou algum dinheiro com a venda do Vitor Oliveira para o Fluminense? Vamos aplaudir o senhor Wagner Lopes, que está querendo desfalcar o Atlético, tentando tirar os nossos jogadores e levá-los para o Goiás. Pedro, setor central, o programa está ótimo. Aliás, sobre a sua pergunta, Pedro, falaremos no próximo bloco, quando o assunto será o Dragão.
Estamos de volta com o bloco final do PUC TV Esportes e agora o Dragão. Vitor Oliveira jogou pouquinho com a camisa do Atlético, zagueiro foi para o Fluminense. Atrás de um zagueiro, após a saída de Vitor Oliveira, que assinou o contrato com o Fluminense, o diretor de futebol Adson Batista sabe que precisa reforçar o setor. Vitor Oliveira fez 26 jogos pelo Atlético e marcou 2 gols. O jogador chegou a atuar como lateral esquerdo e não conseguiu se firmar durante sua passagem pelo clube. Quanto à indefinição nas eleições, o grupo acaba sendo atingido. Lino, Márcio, Jonas e André Luiz são alguns jogadores sem contrato. Tudo indica que o planejamento para 2015 saia depois da eleição. Tem que pensar de uma maneira que não fique no discurso, né? Falar que tem que fazer tal. O futebol precisa de um planejamento. O atleta nunca teve planejamento. A gente vai trabalhando, esperando as coisas acontecer. E muito pela seu ambiente interno, para a equipe de trabalho interna, pela estrutura que tem o Atlético, né? Tem algumas coisas que nós precisamos evoluir muito. Então, nessas horas, precisa repensar, analisar, para não passar por um sofrimento tão grande como nós passamos. R$150 mil. E o Pedro, do setor central e amigos atleticanos, foi o que o Atlético recebeu pela venda do Vitor Oliveira. Jogou pouquíssimo aqui, aí tem empresário forte, hein? Jogou pouquíssimo, nem jogava na dele, jogava de lateral esquerdo, foi pro Fluminense. Vai jogar com o Fred, se bobear. O dia que teve desfalque para jogar, colocaram o Pedro Henrique. Colocaram o Paulo Henrique. Paulo Henrique. É verdade. E ele mais sadio, mais rápido. E fez falta, porque Rapaz, naquele jogo esse ele talvez... dinheirinho pro Atlético pagar umas continhas pequenas agora no final do ano, hein? A mão na roda, né? Não, fazer um valezinho. Esse jogador é jovem, né? 23 anos. É, não é tão jovem. Pensei agora que fosse o Humberto falou um negócio bom ali na matéria. Ele alertou. Esse impasse com relação às eleições, que só acontece no dia 5, ele impede que, por exemplo, o Atlético renove com jogadores importantes, como o Lino, que a gente está vendo aí na matéria. Tem também o Márcio, que é outro que nós estamos vendo. Lino, Márcio, Jonas... Isso. O André Luiz, mas atacante. Olha só. O Atlético fica para trás nisso. Mas esse é relativo, viu, Pasqueta? Eu já pensei assim também, mas eu acho que, por exemplo, o Adson já está acertado com o Primão. Já acertou com o Primão. Eu acho que o Adson tem capacidade e tem moral com os jogadores. Para deixar alinhavado, para deixar tudo resolvido. Porque os jogadores estão viajando mesmo. Eles estão de férias, então eles não vão assinar nada agora. Eles não vão estar aqui para assinar. Entendeu? Eu desconfio, na realidade, que o Atlético já está... O que é difícil nessa situação, e eu entendo o que você está dizendo, é se o Adson não soubesse quem vai ser a nova diretoria, se não tivesse sabendo o que ele pode gastar, ou como é que vai ser. E eu acho que sabe. Eu acho que o Atlético está sabendo muito bem quem vai ser a próxima diretoria, quem vai ser que vai mandar. Acho que no Atlético está tudo resolvido, só estão esperando a data, o prazo para poder botar o negócio. Eu ouvi uma entrevista do Marcos Egídio, na Rádio 820, num programa que tem da torcida do Atlético. Dragão lá, Emoção, né? comandado lá pelo Luciano, Valtinho Delegado. Uma entrevista do Marcos Egídio muito equilibrada. Ele mostrando assim o conhecimento total dos problemas do Atlético, mostrando planejamento, mostrando propostas. Achei um negócio assim de alto nível do Marcos Egídio. E vai ser uma surpresa para mim muito grande se ele não for o presidente do Atlético. Porque ele me parece preparado. Pelo menos no discurso do que ele tá colocando, ele colocou tudo de uma forma bastante honesta. Falou, nós precisamos que a lei de responsabilidade fiscal seja aprovada, aí nós vamos ter certidão, aí vai acontecer isso, isso e isso. O Atlético tem que tomar cuidado com suas finanças, não pode gastar mais com a arrecada. O Atlético com certidões, o Atlético tem esse patrocínio da Caixa que está parado, que daria algo em torno de R$2 milhões para receber, e tem também a verba, a contrapartida do governo estadual para a construção do VaptVupt na área do Antônio Ascioli, isso já está aprovado, e a consequente reforma do Antônio Ascioli, que geraria uma economia enorme para o Atlético. Então, ele tem consciência, ele está por dentro. O Atlético tendo as tais certidões, o Atlético tem como girar
girar, fazer funcionar o Antônio Ascioli, economizar dinheiro com o aluguel do Estádio Serra Dourada, ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal, é uma mão na roda pro Atlético. E tem outra coisa, estão preparando o dia 5, parece que ele vai ser presidente, e existe um bafafá, que do Valdivino do lado e o Maurício Sampaio do outro. Isso. Tem esse bafafá. É um bafafá que às vezes a imprensa, no geral, ela evita até comentar em virtude dos acontecimentos que todos sabem que ocorreram. E que eu vou falar aqui agora. E vou expressar a minha opinião. Certo. Por exemplo, falar do Maurício Sampaio ser presidente novo do Atlético, ou ser vice-presidente ou exercer qualquer cargo. Na minha opinião, é desnecessário para o Atlético não precisa disso, e o Maurício não precisa disso. O Maurício ele tem uma série de processos, ele é acusado de assassinato, ele tem outros processos, ele tem uma série de problemas, ele não vai poder se dedicar por completo ao Atlético como se dedicou em outras oportunidades. E não vai ser uma pessoa que vai chegar no Atlético e vai dar uma imagem para captação de recursos. O Atlético ele tem que pensar na sua imagem, Então, se às vezes ele quer ajudar, que ajude por fora. Na linha de frente, vai expor o nome do Atlético. O Atlético vem tentando desvincular essa imagem já há muito tempo. E agora ele vai colocar o nome do Atlético na linha de frente de novo. Vai precisar disso? Eu acho desnecessário, eu acho também deselegante com a própria imprensa. Como é que vai ser a postura da imprensa com ele presidente novo do Atlético? Como é que vai ser para a própria rádio dele, o desenvolvimento do trabalho da rádio dele, uma rádio esportiva que tem um dono que é presidente de time. Então acho que pelo bem de todos, eles deveriam desistir dessa ideia. Não é o momento. Mas ele foi claro que ele só seria candidato se o Valdivino fosse. E o Valdivino deu uma entrevista, disse que pode ser candidato, que inclusive votaria nele. Acho que os dois estão assim, jogando pra galera. Jogando pra galera. Deve ser realmente o Marcos Egídio, né? Eu também acho porque o Maurício Sampaio sabe, porque o Valdivino já declarou que não será candidato. O Valdivino não será candidato, e aí, mediante o que ele disse, ele também não será candidato, porque ele disse que seria só se fosse contra o Valdivino. Que o Dr. Marcos Egídio assuma que você tem um ótimo Natal, com a presença de Deus no seu coração, muita paz para você, André, para você, Doni, para você em casa. No domingo a gente volta, e volta com uma retrospectiva especial. Não perca, domingo, 8h30 da noite, PUC TV Esportes. Valeu, galera, um abraço.